Fala galera, esse é o Hard Codecast, episódio número 3. A gente já tem recebido mensagem do pessoal sobre o podcast, estamos bem contentes que vocês estejam curtindo. Se vocês tiverem ideias, sugestões de pauta de pessoas que trabalham em tecnologia fora do Brasil, que estejam a fim de participar, mandem mensagem para a gente. contato@hardcodecast.com. No episódio de hoje, a gente vai conversar com o Caio Bulgarelli, que é serial empreendedor e desenvolvedor mobile. Ele é conhecido nosso de anos já, morou em Dublin e sempre foi muito ativo na comunidade, participando de eventos e hackathons. O Caio já esteve envolvido em diversas startups como fundador, colaborador e desenvolvedor, o que lhe deu a oportunidade de morar em diversos lugares. Hoje ele está entre o Brasil e Portugal. E hoje ele vai contar sua experiência para a gente e dar dicas para a galera que quer trabalhar remotamente em outros países. Comigo para entrevistar o Caio está o Kelson. Tudo bem, Kelson? Tudo bem, Leandro? Nesta conversa abordaremos diversos tópicos quentes no mercado tecnológico como AI, dispositivos inteligentes, realidade virtual, entre outros, mesclando tecnologias novas com ferramentas já estabelecidas. Bora lá? Bora! E aí, Caio, tudo bem? E aí, tudo jóia, pessoal? Bom dia, boa tarde, né? Cada um no horário aqui. Vamos fazer uma ordem cronológica aqui dos eventos, de como tudo começou. Você começou lá no Brasil, sua experiência no Brasil, você estudou aonde, como começou o seu interesse por tecnologia? Conta um pouquinho pra gente. Boa, claro. Então, eu no Brasil, eu nasci em Minas, né? Eu sou mineiro, mas eu nasci em Varginha. Agora o pessoal vai lembrar do caso do ET de Varginha. Mas pronto, eu nasci em Minas e fui para Campinas, que é uma cidade mais ou menos 1 hora de São Paulo, e morei praticamente a maior parte da minha vida em Campinas. Eu sempre gostei de games, jogos, etc. E teve uma época quando eu tinha lá meus 13, 12 anos de idade, eu tinha lá meu computador, etc, né? E tinha Counter-Strike, tinha todos os jogos, assim como a maioria na minha idade ali também. Sim. E eu lembro que eu comecei a trabalhar com Flash. Eu gostava dos sites que tinham animações em Flash e tinha joguinhos que eram em Flash. Né? Então eu não precisava instalar nem nada, era pelo browser, você já conseguia jogar. E eu lembro que eu instalei e comecei a tentar ali, enfim, aprender um pouco, fiz animação e depois muita coisa já começava um pouco de programação, na época era ActionScript. ActionScript, né? Isso, exato. Então eu brincava bastante com animação. Quando eu chegava na parte de scripts, eu tentava ali do meu jeito, via na internet, mas consegui fazer. Inclusive tem joguinhos que eu fiz na época, enfim. Mas isso eu tinha lá meus 12, 13 anos, Leandro. Aí eu comecei a mexer com Flash por conta das animações, os joguinhos que eu falei. E depois eu comecei a trabalhar com sites. Aí foi quando eu aprendi a fazer um site, etc. E naquela época, né, a gente está falando aí muitos anos atrás, era quando as pequenas agências precisavam de era webmaster, web designer, eu era web designer. Aí eu lembro que eu depois fui para webmaster, aí depois era web developer. Isso. Eu fiz alguns cursos na época aqui em Campinas, né, cursos de 3 meses, aí eu fiz esses certificados aí, etc. Bom, e aí quando eu fiz a faculdade, eu prestei engenharia de computação. Foram 5 anos. Eu sempre gostei de tecnologia e engenharia e matemática, exatas, né? E aí eu lembro que eu escolhi ir para engenharia de computação e foram os primeiros 3 anos bem engenharia integral, etc. Enfim, aí no 4º ano foi quando eu comecei a trabalhar mesmo na Motorola, que é aqui do lado de Campinas, a fábrica bem grande, em Jaguariúna. E aí eu já estava no 4º ano de faculdade, já estava estudando engenharia de computação, já tinha matérias, já tinha conhecimento em algumas linguagens. Na Motorola mesmo, os treinamentos que eu tive lá, aprendi bastante o Java, né, que eu já tinha aprendido na faculdade, mas lá na Motorola também tinha algumas coisas que agregaram bastante. E essa época da sua faculdade, ainda não se conversava sobre mobile development, ainda não tinha nada disso, ou já começava uma discussão sobre o assunto nessa época? Então, eu peguei bem essa fase.
Ótima pergunta, porque eu entrei na faculdade em 2006 e o primeiro iPhone foi em 2008. E eu lembro que, tanto é que o iPhone X aí fez em 2018, né, os 10 anos. Então, em 2008 foi o primeiro iPhone. Eu lembro sabe, algum colega da faculdade levar e você, sabe, as tem sempre alguém, Sim. De você fazer um swipe para a direita, para a esquerda e os ícones, aquela coisa era uau, né? Fazer o zoom no mapa. O zoom com 2 dedos era demais. Mas, enfim, então eu peguei bem esse boom, vamos dizer, o início, né? A faculdade hoje ela deve ter mudado bastante a grade, né? Mas o começo lá a gente via muita coisa de banco de dados, coisa muito antiga, né? Linguagens antigas. Mas era quando estava pelo menos a Apple lançou o primeiro iPhone em 2008, e aí eu lembro que a gente tinha as matérias e no final, né, da faculdade a gente conseguiu fazer já, inclusive era versão web e versão mobile, né? E nessa época a Motorola ela ainda não trabalhava com smartphones ainda, ela já trabalhava com smartphones. Eu também dei sorte, eu diria assim, não sei se foi sorte, porque eu peguei uma época de transição da Motorola, eu entrei lá em 2009, trabalhei 2 anos, e 2009 e 2010. Foram 2 anos certinho, e quando eu entrei, ela tinha ainda o sistema operacional que era baseado em Linux dela, para aquele V3, lembra aquele celular, aqueles outros todos? Sim. Ele tinha um sistema operacional bem simples, que era da Motorola, ela tinha patentes, mas era baseado em Linux. E aí foi quando a Google já estava, essa época que eu estou falando para vocês, 2009, 2010, era a época que a Motorola e a Google estavam se conversando, e eu lembro das reuniões, eu estava lá dentro da empresa. Foi quando, eu não lembro agora direito a parceria que foi feita, não sei se a Google comprou a Motorola vendeu shares, aquela coisa. Mas foi quando veio uma parceria. E aí foi quando eu tive treinamentos e comecei a fazer testes. Eu trabalhava num time lá, que eram os celulares, assim, cara, era muito legal de lembrar, era a versão 1.3, 1.4, 1.5 de Android. Hoje está na 9, sei lá, acho que até mais. Cara, tá, tipo, foi uma das primeiras versões. E aí que foi quando o Android era bem arcaico nessa época também, né? Ele era não, mas era muito legal atrás do iPhone nessa época, mas você vê que como começou, né? Como foi o desenvolvimento do Android, veio desde daquele comecinho, interessante. E principalmente no começo teve muita briga com a suporte para múltiplas resoluções, né? Que essa é a única parte que eu peguei, na verdade, do Android. Justamente... então. Mas vocês lembram, do suporte para as resoluções. Essa era boa, eu lembro. Uma das primeiras versões de Android, não sei se vocês usaram no emulador na época. Eu estava estudando, então eu usava bastante o emulador. Era a versão 1.5 do Android. Aí eu tinha um telefone que era o 2.1, era o 2.0, que depois, logo em seguida, a Google lançou o 2.1. Enfim, primeiras versões do sistema operacional Android. Eu lembro que tinha essa, né? Agora é para tablet. Foi o Honeycomb, né? Que foi o 3.0. E eram desenvolvimentos separados até nessa época, né? Ele não era tablet e smartphone, depois virou tudo a mesma coisa. Até chegar no KitKat, que foi o que todo mundo lembra, que é o 4.4, né? Que foi uma versão bem estável aí. Mas, enfim, evoluiu bastante. Eu peguei as primeiras versões, assim como todo software, né? Foi uma das primeiras ali. Foi quando a Motorola estava com também os telefones com as versões que a Google tinha. Então, eles faziam uma release, enfim, baseado do Android, da Google. Então, eu peguei essa fase aí da Motorola, 2009, 2010. Foi meio por acaso, assim. Você caiu na área de mobile porque você estava... Na Motorola. Começou o desenvolvimento do iPhone nessa época também, daí todo mundo gerou um interesse, né? Começou a gerar um interesse sobre aplicativos, começar a desenvolver aplicativos. Foi. Nessa linha que você está falando mesmo. A época também casou com os joguinhos que eu fazia, depois eu quis fazer a portabilidade para jogar no celular, pô. Eu já tinha feito para web, já tinha feito Flash, eu lembro que a própria Adobe na época tinha alguns plugins e formas de você poder exportar para tanto iOS como para Android. E depois foi, inclusive, a própria Apple que acabou matando, né, o Flash. Pois né? Ela não queria aceitar dentro do sistema dela, falava que drenava a bateria. E no final das tinha contas, problema de segurança também, exatamente.
E essa foi na Motorola foi a sua experiência no Brasil, né? Basicamente. Isso. Foi uma experiência maior, de 2 anos, numa empresa muito grande, assim. Então, foi bem legal. Tinha cadastro, aquele coisa, crachá, empresa grande, sim, horários. Mas eu tinha trabalhado em agências pequenas, assim, de 3, 4 pessoas. Eu trabalhei, sim, mas era geralmente períodos mais curtos, que era desenvolvimento de sites, antes de eu... Sim. Até na faculdade, né, nas férias, eu aproveitava e trabalhava 1 ou 2 meses nessas agências. Mas a Motorola foi a maior mesmo, no Brasil. Sim. Legal. E aí, daí você, depois dessa experiência no Brasil, você começou a pensar sobre mudar para o exterior? Como é que foi essa linha de eventos até você decidir ir para o exterior? Então, é engraçado porque casa exatamente o que a gente está falando. Foi na Motorola que surgiu essa ideia, porque eu me formava no final de 2010, eu tinha um contrato na empresa, né, na Motorola, em 2009, que foi renovado em 2010, então eu tinha certinho mais 1 ano ali para ficar na empresa, e casava justamente com o encerramento da minha faculdade. Eu já não tinha mais nenhuma DP, não tomei, graças a Deus, nenhuma DP na faculdade. Terminei em 5 anos, que era o objetivo. Entreguei o TCC, no final foi uma correria, mas deu certo. E aí eu tinha um colega lá na Motorola que não era de TI, ele trabalhava no administrativo, que me falou no almoço lá, cara, tô indo para Irlanda, tô indo para Dublin. Eu lembro que eu nem na época falava, nossa, Irlanda, Dublin, né? Aí a gente almoçava todo dia, ele falou que pesquisou, depois ele me mandava uns links e tal. E aí foi quando ele saiu do estágio e foi para lá. E a gente continuou conversando como se ele estivesse na empresa, né? A gente na época usava o Messenger. E tinha o Messenger da empresa que também comunicava quem tinha o Messenger, enfim, padrão. Então, para mim, era como se fosse todo mundo ali que eu estou conversando no meu dia a dia. E aí ele estava lá, já não estava na baia do lado, vamos dizer assim, no andar de cima. Ele estava em outro país. E aí eu fui perguntando, pô, e aí, como é que tá e tal? E aí foi ele que foi me incentivando. Ele falou, a experiência muito boa, meio que assim, falando, cara, muito legal. Perguntei quanto que ele estava gastando, ou seja, eu fui me informando também. Eu descobri o EW na época, que todo mundo conhece hoje, mas eu conheci o EW, comecei a entrar em contato com as pessoas e lá e tal. Fui me informando e foi isso. Eu me organizei para terminar a faculdade, terminar esse estágio na Motorola, que foi de 2 anos, e já parti mas a minha ideia era para Dublin para ficar 6 meses. Mas eu fiquei 5 anos. Né? Mas errei aí, mas tá bom. Você, então, quando você veio para Dublin na primeira vez, você pensou, eu vou para Dublin, vou ficar 6 meses, vou fazer meu curso de inglês, e aí eu volto para o Brasil e continuo minha vida aqui. E aí o resto é história, né? O resto é história. A ideia é exatamente o que você falou, porque na Motorola eu sentia que meu inglês não estava muito bom. Eu participava de umas reuniões, eu não entendia algumas coisas. Se eu precisasse falar, eu não me sentia tão confiante. Era aquele inglês bem, bem básico, sabe? Sim. Enfim. E aí, como o meu colega que eu comentei foi para lá uns 6 meses antes de mim, né? Ele foi 6 meses exatamente antes de eu decidir ir encontrar ele lá. Eu peguei e falei assim, bom, eu acho que seria interessante eu terminar a faculdade, em vez de aplicar para vagas para outras empresas que estavam já me chamando de certa forma. Eu falei, cara, eu vou passar 6 meses, fazer um intercâmbio, melhorar o meu inglês, investir em mim, né, também. Sim, tempo, dinheiro, enfim. Mas é algo assim, 6 meses. Me organizei para ficar 6 meses. E essa seria a ideia. Era melhorar meu inglês, ia voltar, ia para uma outra empresa como a Motorola, Samsung, IBM, enfim, as empresas que estão aqui perto de Campinas. E aí eu ia sentar numa entrevista de inglês e ia estar mais confiante, entendeu? Esse era o meu objetivo. Mas aí eu fui para Dublin, e aí eu arrumei um trabalho lá, enfim. E aí a história. Sim. Você tem passaporte europeu ou não? Então, eu tirei quando eu estava no meu 2º ano em Dublin, aí eu estava trabalhando já numa empresa, eles tinham aplicado o Green Card, aí não tinha dado certo a primeira aplicação, enfim, foi uma novela. E aí, em paralelo, eu lembro que o meu pai falou, olha, a gente pode começar a ver os documentos, ele me ajudou bastante no Brasil, eu estava lá, mas no Brasil ele já adiantou bastante documento. Aí foi quando eu dei o processo. Eu tirei minha cidadania em 2013.
Uhum. Aí facilitou bastante a sua... Facilitou muito, claro. Sim. E em Dublin lá, Caio, quando você chegou, você passou os 6 meses e depois você entrou no seu primeiro emprego ou durante esse Foi período antes. você... Ah, foi, Exatamente. Eu cheguei, a minha ideia, né, o meu budget, meu planejamento, até minha passagem era para voltar, acho que era 6 ou 7 meses. Eu estava flexível nesse sentido. Uhum. Mas eu já estava também flexível até estender. Falei, pode ser que eu fique 1 ano, se eu gostar, etc. Mas enfim, aí o que aconteceu foi, eu até pensei, se eu conseguir trabalhar, eu queria trabalhar até num emprego meio temporário. Tentei, alguns pubs e tal, nos hotéis, não consegui. Na época, não sei como está hoje, mas estava uma crise de emprego bem grande. Sim, é verdade. 2011 foi quando eu cheguei lá. Isso aí eu fiquei em fevereiro, aí março, aí quando chegou abril, eu não tinha conseguido nada. E aí eu lembro até uma data especial, assim, que eu lembro que comecinho de maio, né? E eu lembro que eu falei assim, nossa, será que agora, né? E aí uma empresa de TI, eu tinha conhecido alguns colegas em Dublin, fui tomar uma cerveja, o pessoal de TI falou assim, tenta empresa pequena, startup, ou escritório, enfim, que não é tão burocrático, né, do que eu tentar uma IBM, por exemplo, que é toda... Então eu tentei um escritório menor, mandei pelo Facebook, pelo LinkedIn, eles me chamaram, foram 2 entrevistas, então assim, 3 meses que eu estava em Dublin, apesar de ter tentado em outras áreas, Kelson, eu não consegui. Aí o que eu consegui foi exatamente na minha área, era para trabalhar com Android num escritório que fica não no centro de Dublin, né? Era em Sandford, Dublin 18 lá, né? Mas era pronto, tem o Luas, né? Que é o tram, eu ia de bicicleta, era muito gostoso, era na cidade e era na minha área, então E é uma oportunidade, foi uma oportunidade legal, então, né? Foi. Eu tentei em outras áreas, não consegui. Na minha área, depois de ter conhecido uns colegas, uns brasileiros em Dublin, que me incentivaram, falaram, não, cara, manda, tal, empresa menor, manda no LinkedIn e tal, vai, senta, conversa, explica. E eu lembro que na época eu falei, tô estudando, eu tenho tal, mas a escola pode me dar férias. Aí eu lembro que eu fui, do inglês que eu tava, de 3 meses. Uma coisa que eu sempre reparei em você é que você sempre participou das comunidades, né? Participou sempre dos eventos, estava sempre... tinha o primeiro encontro do pessoal em Dublin que participava, que trabalhava na área de TI também. E logo você começou a empreender também, né? Você já montou um grupo ali com outras pessoas que tinham mais ou menos a mesma mentalidade e já desenvolveu seu próprio projeto, né? E aí depois você virou meio um serial empreendedor, né? Vários empreendimentos, um atrás da outra. E como foram essas experiências para você? Muito, muito boas, viu? Eu recomendo todo mundo, ainda mais na cidade como Dublin, né? Eu sei que agora, hoje, estou aqui em Campinas, né? Mas do lado de São Paulo também acontece muito. Tive em Madrid, tive em Lisboa, tive em muitas cidades nesses últimos 8, 9 anos e que realmente todas, né? Principalmente essas capitais, assim, tem vamos dizer, essa vibe, tem essa cultura aí desses eventos. Em Dublin, o que você comentou, na época, a Google, né, ela fez alguns eventos na empresa, depois o Bank of Ireland, ou algum outro banco também começou a entrar nessa ideia, e várias outras empresas e eventos estavam fazendo coisas desse tipo de evento, para motivar o pessoal a ter ideias e desenvolver projetos, e eu comecei a participar. E é muito, muito legal, porque você também é a prova disso, né? Você você conheceu muitas pessoas nesses encontros. Então, eu acho assim, para quem está na cidade próximo, tem disponibilidade, vai. Porque eu acho que é para networking e abre portas. Enfim, são vários benefícios, assim. A gente já comentou no programa anterior que a importância da pessoa participar de comunidade, né? Porque às vezes ele escuta bastante, vem para Dublin, mas ele fica meio isolado, não conhece, não vai nos eventos, e é muito importante participar dos eventos, principalmente. Exato. Porque você acaba sempre conhecendo alguém, sempre tem uma oportunidade que a pessoa acaba comentando, então... exatamente. Pessoas de outra área, né? É muito bom para network, sim. Exatamente. Importantíssimo. E aí, na área de empreendimento, qual foi o seu primeiro empreendimento aqui?
Eu diria que foram algumas ideias, foram diversas startups que eu trabalhei em conjunto, né, com o pessoal, que acho que despertou essa ideia, né? Teve um projeto que foi mais longo, que era um aplicativo para pedir comida e bebida dentro do bar, dentro do pub, do restaurante. A gente trabalhou, validou a ideia. Enfim, esse foi um dos primeiros projetos que eu trabalhei, só que logo em paralelo, a gente, por participar desses eventos, surgiam outras ideias. Sim. E aí, como MVP, a gente ia fazendo MVP, a gente fez diversos projetos. Alguns a gente ganhava alguns eventos, ganhava viagens para apresentar, por exemplo, em Madrid, que a gente foi. Teve outros eventos que a gente ganhava algum tipo de prêmio, enfim. E aí isso era motivante. Inclusive, teve o Kelson está aqui com a gente, que eu acho que eu participei com o Kelson, foi na Microsoft, não foi, Kelson? Sim, Foi do VR. Bem, sim, eu lembrei VR. agora, exatamente. Era de jogos. E foi hackathon aquilo, né? Foi hackathon. Foi um hackathon, bem lembrado, que foi uma experiência bem interessante, na qual... Lembra a quantidade de pizza que eles chamaram? Sim, e... com relação a prêmio, eu acredito que foram só alguns devices, mas a experiência em si, com a visibilidade que o projeto teve, foi bem interessante. A Microsoft, eu não tinha entrado na empresa, então é bacana que ela abre as portas, a gente conhece um pouco dentro da empresa ali, o restaurante, o pessoal que trabalha lá almoça, eles têm essas coisas, chama pizza, e aí depois tem esses prêmios, né? Porque eles deram alguns celulares, alguns devices. Mas aí você vê os joguinhos, né? E também acho que o tema era muito legal, né? Era para quem gosta, né? Era de games. Tinha que desenvolver um jogo no final de semana, não era isso, cara? Era da sexta a domingo. Sim. E a gente pegou a onda que eu lembro que o Caio tinha um kit de desenvolvimento do óculos. Isso. E a gente pegamos a onda de desenvolver uns jogos em Unity lá que na época era algo novo para todo mundo, então era algo novo para todo mundo. O pessoal fazia fila para jogar. Para jogar, porque era como você falou, era o kit de desenvolvimento, daí tinha no mercado o Oculus Rift, mas aí aquele era evolução, era o modelo, vamos dizer assim, era uma demo do modelo novo, então ele era melhor, né? Lembra? Então você colocava no rosto, aquilo era muito legal, era bem legal, era novo, né? Sim. E a gente fez um jogo com aquilo. Bom, mas foi isso. Então, esses eventos, um deles foi esse. O Kelson participou também. Bem legal. Então, Caio, com essa experiência que você adquiriu, tem alguma dica para dar para quem está começando a sua startup? E quais são as dificuldades, né, para empreender, para quem está começando um empreendimento novo? Cara, eu acho que para quem for começar agora, primeiro tem que, né, começa a estudar bastante o mercado, as startups, enfim, começa a seguir o pessoal que é fera aí, grandes empreendedores em todas as plataformas. E o que eu diria é, assim, não perder tanto tempo, né? Às vezes a pessoa fica perdendo muito tempo com o design do aplicativo, do site ou alguma outra coisa. Gasta muita energia em algo que eu acho que não vai agregar tanto. Então é desenvolver rápido um MVP, faz um POC lá, exatamente, coloca no fazer mercado, o que os empreendedores... testa, Isso, é o que eu sigo aqui, um cara fera nesses aplicativos, e é isso mesmo. Não perder muito tempo, colocar no mercado rápido, entendeu? Então é fazer o MVP, colocar para validar, conversar com seus clientes, entendeu? Então... E eu acho que é juntar pessoas que também no começo, muita gente fala, o problema é dinheiro, né? Mas você não precisa necessariamente de dinheiro para iniciar, né? Sim. Então eu acho que é começar a estudar bastante, seguir esses caras feras aí, ver o que está no mercado, começa a fazer uma demo, uma validação, enfim. E assim, Caio, um ponto importante que você mencionou, caso... o problema seja lá o financiamento de um projeto, você não necessariamente precisa desenvolver todo um aplicativo. De acordo com suas experiências, qual seria um período normal para um POC ser desenvolvido, principalmente numa área mobile? Assim, tem meio que escrito em pedra ou é variável? Né? Pode ser 1 mês, 2 meses? O que você tem a dizer isso varia sobre muito. Eu diria que depende muito. Eu acho que a pessoa não pode perder muito tempo. Ela tem que ter um plano, um business plan, né? Então faz
a gente coloca assim enfim, no Trello, papelzinho, que seja, mas coloca um planejamento com o time, se for 2, 3, 4, 5, 8 pessoas, se organizam para não perder o foco, né? Que às vezes depois começam a mudar o flow, seja do site, do aplicativo, que seja o serviço, mas cria um business plan, né? Tem bastante material online, enfim, hoje tem vídeos no YouTube, o pessoal explicando, então a pessoa às vezes não precisa nem sair de casa. Antes tinha aqueles eventos que você ia aprender sobre o que é o business plan, o business canvas e tal, e hoje tá tudo no YouTube, gente que tem os videozinhos, então assim, vai muito da pessoa estudar, se organizar, fazer um business plan, que nem você falou, pode ser um mês, um sprint de 3 semanas, pode ser 4 semanas, pode ser 8 semanas, enfim, depende de cada caso, é um caso, a pessoa tem ideia, ela tem que juntar resources, pessoas que vão desenvolver o que ela está querendo, e colocar no mercado, fazer uma validação e não perder muito tempo. Coloca, que até o CEO do Twitter uma vez postou e muita gente concorda, done is better than perfect, né? Então faz, não está perfeito, mas assim, coloca rápido, vamos dizer, o MVP para rodar na mão dos clientes, né? Então eu acho que é isso, eu não perder o foco e colocar o quanto antes, que sabe que aquilo vai ter melhorias. Sim, legal. Então, Caio, você comentou lá desde que você saiu da Motorola, partiu para suas experiências em Dublin, comentou sobre as oportunidades que você teve para Madrid e em outras viagens. E hoje, com o que você está trabalhando e qual está sendo o seu foco nos dias atuais? Hoje eu continuo ainda dando consultoria para uma startup que eu iniciei em Dublin um pouco antes de eu sair. No meu 4º ano, eu fiquei 5 anos no total, 5 anos e meio em Dublin. Aí, no meu 4º ano, eu me envolvi com uma startup, conseguiu levantar, na época, a primeira rodada de investimento, e foi muito excitante. A gente desenvolveu o aplicativo, e depois, alguns meses depois, a gente conseguiu aplicar para um programa da Irlanda, que é Enterprise Ireland, as startups, as inovadoras, enfim, conseguimos mais uma rodada de investimento, e isso foi no final de 2017. Então, em 2018, 2019, 2020, né, que estamos agora, até hoje eu tô como um pequeno shareholder, eu tenho uma participação da startup, né? Eu sou, vamos dizer assim, um dos fundadores, né? A gente hoje é um time maior, tem investidores, bastante investidores, tem a própria Irlanda, o governo da Irlanda, que a gente está nesse programa que é de 5 anos, o Enterprise Ireland. E pronto, mas eu tô como, vamos dizer assim, além de ser shareholder, eu ainda dou consultoria para a minha própria startup, né? Mas a gente é um time, então é a demanda, viu, Kelson? Então teve épocas que tiveram mais coisas que a gente foi melhorando no aplicativo. Hoje a gente está com 2 aplicativos, um é para empresas, e isso me possibilitou viajar, trabalhar remoto por muito tempo. Mas agora, em 2020, bem no início, né? Eu comecei também com uma empresa em Portugal, que, aliás, eu tô voltando, né? Eu morei cerca de 2, quase 3 anos em Portugal, e eu vou para lá ficar alguns meses, que eu tô dando consultoria também, vamos dizer assim, hoje o foco é mais para essa empresa. Mas aí eu vou estar indo agora para lá, passar um tempo também, e pronto. Mas o Parque Pimp é algo que sempre tem, de vez em quando, uma melhoria, alguma alteração no aplicativo, fazer algumas mudanças. Mas é isso. Hoje eu estou trabalhando para essas 2 empresas. Legal. E trabalhando nas 2 empresas, sempre com o foco no desenvolvimento mobile, no caso, Android. Eu tô trabalhando com Android desde da faculdade, né, que eu comentei no começo, então assim, eu comecei com Android bem nas primeiras versões, trabalhei também com web e outras tecnologias, né, mas o Android vamos dizer assim, é o mais forte que eu tenho trabalhado até hoje. Então, tanto a startup da Irlanda, que eu desenvolvi o aplicativo em Android, e aí a gente tem um outro desenvolvedor que fez iOS, a gente tem uma pessoa que fez a web, temos um back-ender. Então, assim, eu estou trabalhando no Android nessa startup, e para essa empresa que eu estou trabalhando mesmo, que é de Portugal, também eu estou no time de Android. Sim, legal. E você falando agora que está ainda com essas experiências, ainda em Android, você vê muita diferença do mercado de 5 anos atrás para agora? Ou você vê mais sendo um processo de evolução natural das tecnologias?
você vê sendo apenas uma evolução de tecnologia natural ou o mercado em si tem evoluído em outros aspectos também, Caio? Eu diria ambos. Um processo de evolução natural da tecnologia, né? E também o mercado. Bom, vou dizer assim, a própria Google, em 2017, agora, anunciou, né, que ela ia suportar o Kotlin. Eu, um pouco atrasado, vamos dizer assim, comecei a estudar esse ano o Kotlin, né? Porque todos os projetos que eu vinha trabalhando, ou já estava desenvolvido em Java, ou eu já iniciava, por eu ter também uma familiaridade melhor com Java, mas cada vez mais, Kelson, você vê a própria documentação, enfim, todos os materiais da Google começa a direcionar um pouco mais para Kotlin. Sim. Então isso é uma evolução natural. O próprio iPhone, o iOS, né, sempre foi o Objective-C, né, e agora tem o Swift, que também, um colega meu que é mais iOS, ele também fala, olha, está cada vez mais, você vê... Enfim, então é um processo natural de evolução. Ela está, vamos dizer assim, mantendo o suporte, no caso o Android era Java original, mas ela já começa a suportar uma linguagem nova pensando em 5, 10 anos, enfim. Sim, interessante. E nos períodos anteriores havia muita experimentação, como se comentou antes do Kotlin, principalmente na época dos early days do Android. E hoje o mercado está mais estabelecido, as tecnologias mais desenvolvidas. Aonde que você acredita que está sendo as inovações no mercado, ambos de tecnologia, de produtos também, que hoje em dia a gente vê o mercado mobile se expandindo para outros hardwares como smartwatches, smartbands. Sim. Você vê uma evolução do mercado mobile atacando essas outras branches que se originaram dos próprios mobile devices? Sim, claro. Vejo. Ambas plataformas, elas estão fazendo cada vez mais fácil, viu, Kelson? Eu que desenvolvo para Android, vejo. Para você, vamos dizer, com o mesmo código, com a mesma arquitetura que você já está acostumado, você fazer um deploy para televisões, né, Smart TVs que suportam Android. E depois também eu lembro, eu também comecei bem no começo, quando fez o Android para relógios, o Android Wear, né? E aí eu lembro que eu peguei as primeiras versões, que tinha uma série de coisas a serem desenvolvidos, né? E hoje está cada vez mais fácil esses módulos. Então eu vejo que sim, tá. Imagino também para Xcode também, para estar desenvolvendo para as outras plataformas. Legal. E assim, para alguém que está começando agora, você tinha o Objective-C, tinha o Android baseado no Java, né? Se a pessoa está começando hoje, você diria, para começar, já começa com Swift, já começa com Kotlin, ou ainda investe um pouco nesse código legado que ficou? Eu diria assim, se a pessoa já tiver uma experiência com programação, Leandro, eu diria assim, a pessoa já começa com as linguagens novas, né? A Google já anunciou há uns anos, a Apple também, então, mas se ela já tiver uma base de uma outra linguagem, se ela tiver já um conhecimento maior. Mas eu acho que seria muito importante ela entender, pelo menos, um pouco da atual também, vamos dizer assim, porque ela vai encontrar muita coisa, Stack Overflow, documentação, até third parties, SDKs, vai achar muito código, né, do que, né, desses últimos anos vem se desenvolvido para mobile. Sim. A gente teve aqui nos episódios anteriores o Diogo, que também é mobile developer, e ele mencionou também, propôs a mesma recomendação que você, e uma curiosidade que a gente tem, que agora com essas tecnologias consolidadas, com o Kotlin, com o Swift também, você não acredita, Caio, que existem espaço para ferramentas de desenvolvimento híbrido, ou você acha que elas estão perdendo espaço hoje em dia? Então, isso aí está uma briga já há muitos anos, enfim, que também as empresas investem muito dinheiro, né? E agora eu não sei te dizer o que ponto que está. O que eu vejo é que realmente o Swift, né, e o Android agora suportando Kotlin e Java, sempre é uma coisa que o mercado está pedindo ainda, né? Não vejo... Eu não tenho desenvolvido para híbrido faz um tempo, né? Eu sempre lembro das diferentes problemas de performance e sempre acabava esbarrando em algum problema e ter que desenvolver nativo.
Mas eu vejo respondendo também, uma melhoria bem grande da cloud, né? Antigamente os servidores e tudo que a gente ia desenvolver, enfim, a própria Amazon fazendo esses serverless, né? Tá cada vez mais fácil você ter algo rápido, né? Você criar uma instância na Amazon e você ter ali um serviço disponível. Enfim, isso aí comparando com 5 anos atrás, né? Que o aplicativo, claro, ele pode ser local e não ter comunicação nenhuma com a cloud, mas vão ser aplicativos muito crus, né? A gente sabe disso. Hoje tem que estar conectado, ele vai, de certa forma, fazer requisições ou, enfim, fazer alguma informação para a cloud. E antigamente, para desenvolvimento mobile, eu lembro que a cloud era uma coisa que a gente se conectava, a gente tinha isso, mas hoje melhorou muito, né? A questão do real time, a própria Uber utilizou agora uma tecnologia nova, e você vê nos outros aplicativos que fazem comunicação direta com a cloud, né? Fazendo serviços ali, seja a Amazon, seja da Microsoft, seja da Google também, mas pensando como cloud, né? Na nuvem ali, os aplicativos eles têm hoje SDKs e, enfim, a tecnologia mesmo melhorou muito para fazer essa comunicação de requests e responses, né, entre um e outro. Hoje, basicamente, o aplicativo ele é... Por isso que eu falo híbrido, a não ser que o híbrido também melhore ao ponto de estar se comunicando e, enfim, ter essas vantagens que as linguagens nativas têm, né, de estar se comunicando e tratando com a cloud. E o híbrido é muito custo, né? O pessoal acaba optando pelo híbrido também muito porque acaba sendo mais barato, né? Exatamente. Para validação, MVP, é o que eu falaria. Hoje, realmente, híbrido, dependendo do serviço, já poderia fazer híbrido para suportar as duas plataformas. Mas aí, com a evolução, é que você vê as empresas grandes, né? Você não vê o Twitter tendo uma web view ali, eles têm um aplicativo nativo para iOS e tem um nativo para Android. A mesma coisa com a Uber, com o Facebook, enfim, eles têm um aplicativo para cada, justamente para usar o máximo, né, da performance, das features, e os sensores, né? Hoje tem muitas coisas, enfim. Sim, e pegando um gancho que você estava comentando sobre os Amazon Web Services, hoje em dia muitas REST APIs para comunicação com os servers, uma promessa que está sendo uma promessa nos últimos meses ou anos agora é a adoção do mercado mobile para a inteligência artificial, certo? E, especialmente agora com as grandes empresas como Google, a Amazon, a Microsoft oferecendo serviços AI através das APIs. Você tem visto já uma adoção do mercado mobile para consumir esses tipos de APIs focadas no serviço de inteligência artificial, Caio? Ou é uma coisa que ainda está engatinhando nos primeiros passos iniciais? Para mobile, eu diria que está engatinhando. Tem bastante coisa, porque realmente você tem uma limitação, reconhecimento de imagem, por exemplo, com a Amazon, etc., você consegue até usar. Mas para ter um aplicativo, algum serviço que seja interessante para mobile, para reconhecimento de faces, imagens, como exemplo de AI, ou de som, ou de música, você vai esbarrar num limite diário que eles fornecem. Então, eu diria que ainda está cru, a não ser que seja uma empresa maior que esteja já utilizando. O que eu vejo na parte web, viu, Kelson, que tem bastante serviços. A própria Google tem um link bem bacana, quem tiver agora aí pode procurar, de Experience, dita Google Experience AI. E eles têm algumas demos em web, vai usar a câmera do seu laptop, vai usar o áudio, vai usar o keyboard, você pode começar a tocar uma música e a AI continua a música baseada no que você tocou. Legal. Ou tem uma de câmeras que, dependente do movimento que você faz, ele capta uma imagem na web que alguém está fazendo a mesma postura que você. Então você fica meio que uma postura esquisita e você vai ver na hora. Mas isso são demos da Google, né? Ela está fazendo requisições milhares por segundo. E também tem com música, então eu tenho visto bastante para web. Para mobile, por ter essa limitação, eu não achei nenhuma ainda que esteja usando AI, consumindo assim. É um gosto do que pode estar por vir. Hoje a demo sendo na web, quem sabe amanhã isso sendo uma coisa normal, rotineira nos devices mobiles. O que deixa um gancho da gente é perguntar aonde você vê essa tecnologia
mobile, nesse caso, nos próximos 5 anos? Você vê uma grande evolução tentando prever 5 anos à frente, ou é uma coisa mais pé no chão e vamos ver conforme as coisas estão indo, Caio? Eu vejo. Bom, eu vou dizer assim, o mobile, né, que a gente fala, o celular, ele está cada vez, às vezes, mais potente, mais forte que o seu próprio computador, né? Então, se você quiser chegar no escritório e ficar simplesmente só no celular, mas conseguir trabalhar no Slack ou no WhatsApp, se comunicar, né, com o time, com a empresa, e você pode abrir um documento Word, Excel, planilha, enfim, seja lá o seu trabalho, até codar, né, se você for, um caso, developer, quem for designer tem, inclusive, o Photoshop para mobile. Então, assim, o celular ele está com uma potência de processamento e memória, assim, gritante, comparado com 8 anos, 10 anos atrás. Né? Uhum. Enfim, tem até um vídeo no YouTube muito interessante, que compara, realmente, é exponencial, né? Então, você imagina, a gente está com... Eu estou com o iPhone 11 agora, esse Pro novo. A diferença dele, tipo, enfim, de memória e de processador com a primeira versão, que é de 10 anos atrás, né? Se você compara ali quanto de memória RAM, qual que é o processador, enfim, é exponencial, assim, é muito gritante. Então pensa nos próximos 5, 10 anos, ele vai ter uma capacidade computacional até muito melhor do que esse meu computador aqui. Entendeu? Sim. Ao ponto do meu eu não ter que conectar, eu vou pegar só um monitor e um teclado sem fio e conectar no celular. Ou seja, o celular vai ser o meu computador. O que certo. Tem gente que até já faz isso hoje, né? A gente está em 2020, tem vídeos no YouTube. Agora, eu vejo sim, Kelson, que vai ficar cada vez a potência de processamento, né? A tecnologia, ao ponto de, que nem eu trabalhei no último ano com Alexa e o Google Home, né? Usando AI, vocês comentaram. Numa startup, foi uma experiência em Portugal, eu trabalhei desenvolvendo um MVP. A gente tem um MVP e exatamente, era a captação era uma conversa, mas para pacientes com Parkinson. Então, ele tinha que fazer uma atividade, né? E não precisaria estar com o terapeuta ali, enfim, e a fisioterapia também participando ao mesmo tempo. Ele só tinha que dar perguntas e respostas, responder num tempo, numa frequência, enfim. Então, você vê a Alexa, que é da Amazon, e a gente tem o Google Home, né, que é para reconhecimento de voz, e ele já transforma naquilo, ele já faz a conversão, né, usando AI, ele já entende, transforma aquilo, e aí depende da aplicação que você está rodando, também ele já te devolve mais rápido. Então vai ser cada vez mais rápido. E depois isso vai para o telefone também. O que já tem hoje, né? Você pode instalar a Siri, a Alexa, o Google, Hey Google. A gente vai disparar aqui um telefone, mas que eu estou falando as palavras-chave, mas ao ponto de não ter nem palavra-chave. Vai ser você tem que pensar a evolução, a capacidade tecnológica, que eu digo, inclusive, da bateria. Né? Eu ia até perguntar para vocês, o meu primo me perguntou uma coisa, eu ia falar, será que o telefone já não está escutando a gente o tempo todo? Eu imagino que porque sim. Porque muitos casos, às vezes a gente está conversando de alguma coisa e de repente você entra você está conversando, né? Você não falou, você não mandou e-mail, recebeu, você falou de uma determinada coisa e de repente você entra no seu Instagram e aparece lá, você quer fazer uma viagem para a Bahia? E você tinha comentado com alguém essa palavra, vamos para Salvador, vamos para a Bahia, não sei. Então, já teve. Porque esses acho que isso gastaria muita bateria, mas às vezes ele pode escutar só um pedacinho do nosso dia, né? Sim. Eu imagino que sim, né? Porque tem esses devices, o Alexa, o Google Home, eles têm 2 microfones, né? Um microfone que ele capta tem um período, é um microfone mecânico que eles chamam, que ele capta um período bem curto, e ele só está procurando aquela trigger de falar OK Google ou Alexa, né? E aí no celular, nesse caso, não, né? Até o meu celular aqui, eu falei OK Google, ele já automaticamente... Então, quer dizer, ele estava escutando já essa conversa inteira, né? Que ele não tem esse outro microfone para dar um trigger para chamar a assistente do Google, né? Eu coloquei até no Google aqui, mas só para uma colinha. Pelo menos o modelo Echo, ele tem 4 microfones. Eu acho que os modelos novos, alguém tinha me falado que ia ter 7.
Enfim, é Cada um vez dispositivo. mais, sim. Exatamente, a gente está conversando, por isso que responde um pouco a pergunta do Kelson. A gente está aqui em 2020, a gente tem agora a versão nova do aparelhinho da Amazon e a Google também tem um aparelhinho novo, que já está com 7 microfones e já é sem fio, já tem uma bateria que dura não sei quantas horas. Você imagina daqui 5 anos, ele vai estar, entendeu, com a capacidade muito melhor. Então aí você pensa, né, abre um leque de possibilidades. Com certeza. E assim, como um exercício de futurologia, né? Eu sei, é só uma pergunta assim, mas você acha que esse mercado vai acabar se consolidando? Ele vai ter vai ser o Blu-ray versus HD ou Betamax ou versus VHS, e vai sair um player vencedor dessa história toda? Ou a gente vai ter esse ecossistema de diversos aparelhos? Você diz dos smart speakers que a gente está comentando? Então, esse é uma área, como eu disse, eu trabalhei para essa startup 1 ano, foi o ano passado, trabalhando com a Alexa e o Google Home, e está uma briga ainda, vamos dizer assim, entre as duas. Esse é um mercado novo, smart speakers, pelo menos nos Estados Unidos, é algo que tem crescido bastante. A venda, inclusive, dos aparelhos, assim, acho que mais de 60%, 70% é nos Estados Unidos, então, mas é um mercado que está ganhando força, né? Eu conheço pessoas que têm 3, 4 aparelhos, tem no banheiro, tem na cozinha, tem na sala. A pessoa gosta dos gadgets, né? Enfim, ela compra esse próprio aparelhinho, o mais simples, ele não é muito caro, tem um aparelhinho o Echo Dot, né? Ele é $30, sei lá, uma coisa bem baratinha. Aí, claro, só que ele é o menorzinho, ele tem menos microfone, e tem o maior, que tem um speaker maior, ele capta melhor. Sim. Mas a AI que a gente está falando, ela está evoluindo exponencialmente. Então, hoje você pergunta, como é que está o clima lá fora? Vai chover? Aquelas perguntas meio, né, quadradas. Sim. E até a gente brincou agora, eu falei, hey Google, ia disparar, mas é porque hoje tem essas palavras-chave, etc. Mas os microfones, eles estão, inclusive, usando AI para limpar o ruído. Então, ele escuta só a sua voz. Se tiver criança gritando, carro na rua... Enfim, hoje, se passar um barulhão e você falar, hey, ela não vai te escutar, porque o carro, o barulho interferiu. Tudo interfere, Sim. Tudo interfere. Na startup que eu estava trabalhando, realmente, dá para pegar o espectro do áudio, você limpar e ela pegar só a informação que ela precisa. Ela pega da sua voz, ela pega só, apesar de ter outros ruídos. Então, ela limpa o ruído. Isso tudo é a cloud, né? Então, é muito AI, muita potência ali de AI na cloud. Sim. Isso. Aqui que é a diferença no que a gente estava discutindo sobre ter a execução desses programas AI no aparelho mobile, que tem um processamento muito limitado, com relação a esses smart devices, que todo o processamento é feito na cloud e o processamento físico do hardware ali é bem baixo, né? É só os triggers mesmo para fazer aquele processamento remoto. Exatamente, exatamente. Legal. Boa. Eu não sei se você estava no Web Summit não do ano passado, 2019. Você foi, Kelson, para Lisboa também em 2018, em novembro. Sim. Você lembra na estante da Microsoft tinha uma câmera, você passava na frente, ela já reconhecia seu rosto e em real time ela já dizia a sua idade, se você era homem, mulher, e assim, mas aí de repente você mudava a expressão. Você lembra desse? Eu não lembro desse, eu acabei perdendo. É bem interessante. É a primeira vez que eu acabo ouvindo isso, na verdade, Caio. Bem legal. Eles tinham lá na estante. Eu tenho até o vídeo, uma fotinha, depois se quiser eu te mando. Mas enfim, eles estavam com uma demo lá, era uma câmera, isso se aplica em câmeras de segurança, de aeroporto, mas era muito legal, porque você mudava a expressão e aí ele já te mostrava happy, sad, angry, e assim, no meu caso, né, 30 anos, 31, 33, 30, dependendo do meu rosto, a AI já na hora corrigia, né? Então, assim, tá na cloud, mas tem um hardware que tá captando e, enfim, aí tem a comunicação entre os, né? Mas, exatamente, tá evoluindo muito AI, muita coisa na cloud, muita coisa vindo. Quem tá estudando aí é bem legal dar uma olhada nisso. Que esse negócio, a cloud é bem interessante porque hoje hoje até o Google tá com o Arcadia, né? Que é você compra você compra só o controle lá e um device para conectar lá na televisão, mas todo o funcionamento do jogo é na cloud também, né? Então
a cloud junto com o mobile acaba dando muito mais poder ao mobile, né, para participar das atividades do dia a dia do usuário. Exatamente, Legal. Então, Caio, legal a discussão aqui. A gente sabe que você está sempre viajando de um lado para o outro, está no Brasil, na Irlanda, Portugal, Tailândia. Como funciona isso, né? Como é possível ter essa flexibilidade de estar em diversos lugares? Como que a empresa te passa as tarefas? E como funciona trabalhar num time de desenvolvimento com pessoas em diversos lugares diferentes? Pois é. O que me possibilitou fazer todas essas viagens aí, vocês acompanharam os últimos anos, é porque eu estava em Dublin, né, trabalhando numa empresa, e aí eu comecei a trabalhar com uma startup, fiquei mais um ano, não precisava estar necessariamente em Dublin, já tinha flexibilidade, eu já estava trabalhando de casa. Uhum. E aí foi quando eu resolvi ir para Portugal, eu fui para ficar também um mês, acabei ficando 6 meses, Sim. aquela história. Então eu estava flexível, minha ideia era ficar um tempo ali e depois ir para a Espanha, eu estava com vontade de ficar em um ano, eu pensava Barcelona, mas eu comecei a viajar por Portugal e depois fui para a Espanha e parei em algumas cidades, também estendi mais um pouco, mas depois, quando eu cheguei em Barcelona, eu já tinha um voo para ir para Budapeste. Também fiquei na Hungria uns 2 meses, mas justamente porque eu estava com a flexibilidade dessa startup, né? As tarefas é um time pequeno, a gente, até hoje, né, os principais. A gente teve contractors, terceirizamos em algumas épocas, mas hoje a gente continua com um time de 4 developers, então é bem tranquilo, como eu disse, são fases, né? A gente tem um Trello, a gente tem um board, a gente segue algumas metodologias aí de sprint e tal, mas certo. É baseado nos requisitos do cliente, a fase da startup, como a gente está fazendo. Mas assim, a gente tem reuniões 1 ou 2 vezes por semana, online, então é tranquilo, assim. É isso que me possibilitou fazer essas viagens todas aí. Legal. E onde você considera a sua casa hoje? Hoje, o ano passado, eu comprei um apartamento. O ano passado, foi em coincidência, no mesmo ano eu comprei 2 apartamentos. Em 2018 eu comprei um em Lisboa, mas foi como investimento, né? Eu comprei e deixei de Airbnb, enfim, tá lá alugando. Fiquei algum tempo, mas enfim, a minha ideia já era deixar alugando o período que eu não estivesse lá. E aí eu vim para o Brasil, eu tinha umas coisas para resolver e também eu tinha uma ideia, né, de falar assim, eu tinha um terreno que eu não conseguia vender há anos, e eu falei, bom, se eu não vender ele até uma época, até uma data, eu falei, eu vou dar ele como parte de pagamento e vou comprar um apartamento aqui em Campinas, que é onde eu vivi, eu queria ter uma base aqui no Brasil também. E pronto, hoje a minha casa, respondendo, eu diria que aqui em Campinas, aqui é a minha casa, né, meu apartamento, mas eu também penso, agora daqui a uns anos, ter a flexibilidade de também, a minha segunda casa, vamos dizer assim, lá em Lisboa. Sim. Que é o que eu estou indo agora, eu estou indo mês que vem, em março, e devo ficar alguns meses lá, porque eu estou trabalhando para essa outra empresa também, que é de Portugal. Sim. E desses lugares que você passou, o que mais te atrai em cada um desses? O que mais que você fala, os pontos positivos dos lugares que você passou? Eu sempre gostei de praia, né? Então, por exemplo, em Dublin tem praia, mas você conhece. Praia, Pois tem, mas é litoral, E aí eu fui para Lisboa também, o clima mais favorável, né? Mas aí tem a praia. Depois eu fui também para o Algarve, no sul de Portugal. Todos, né, a maioria, Valência, fiquei em Málaga também um tempo, tudo na Espanha. Barcelona, na própria Tailândia também. Eu fiquei a maior parte do tempo, diria, eu fiquei em ilhas ou fiquei próximo da praia, da costa. Então, eu gosto disso, né? Mas é perfil, E Caio, uma pergunta que é interessante porque a vida que você leva de trabalhar remoto, viajando, eu diria que é o sonho de muitas pessoas, muitos developers. Algo a se perguntar quais os perrengues de ter essa vida? Eu imagino que também não seria para todo mundo. Tem o pessoal que gosta de estar, que tem uma base fixa. Então seria interessante ter a sua perspectiva de quais os pontos negativos dessas constantes transições. Engraçado a pergunta, mas eu diria, quem que gosta de rotina, por exemplo, acho que não
ia ser complicado, viu? Porque realmente, cada dia você tem que se virar, muitas vezes, onde você vai almoçar, e às vezes você aluga um lugar por pouco tempo, né, para ficar alguns dias, então você tem uma preocupação ao mesmo tempo, de estar o tempo todo, é uma dinâmica, né? Você tem. Um dia você vai trabalhar num café, outro dia você vai no shopping, aí outro dia acaba a bateria, e você. Enfim, é muito dinâmico o seu dia, eu diria assim, com outras coisas que você tem que se preocupar também. No caso, você fica um tempo num lugar, depois você tem que se organizar com passagens e lugares e onde você vai ficar. Então, eu diria, de perrengue, você tem que ser bem flexível, se adaptar, né? Eu diria o máximo sempre. Enfim, se organizar e ter disciplina, que é bem difícil, eu diria. É tentador. Eu, por exemplo, fiquei muito em hostel, e aí você conhece sempre pessoas viajando, de férias, curtindo, numa outra vibe, e aí de repente eu tô com o laptop ali no cantinho, aí alguém vem com uma cerveja, e aí você já fecha o laptop, não deu commit, não fez nada, enfim, aí amanhã eu termino, beleza, só que daí você já se atrasa, porque daí amanhã tem mais uma tarefinha, tem mais uma outra coisa, e tem uma coisa do banco que você tem que resolver, quer dizer, então, assim, é tentar ao máximo se organizar. Vai acontecer, mas eu diria o máximo se organizar, ter o máximo de disciplina para poder ir tocando, né? Que senão você se perde. Sim. E quais são os seus planos agora? Você quer experimentar outros lugares? Está pensando em viajar para outro canto? Agora eu tô com essa empresa que eu estou trabalhando em Portugal. Eu vou ficar provavelmente esse ano como eu fiz o ano passado, eu vou ficar um pouco em Portugal, em Lisboa, e um pouco no Brasil. Eu vou ficar meio metade. Mas, exato, eu penso também, como eu comprei um apartamento em Lisboa como investimento, né? Eu penso nos próximos anos fazer um outro investimento. Não sei se em Dublin, não sei como estão os preços, se está uma época boa, não sei se em Barcelona, Valência, Málaga, enfim, alguma cidade eu diria, porque é um mercado que eu venho acompanhando também que vai crescer muito. Então eu acho que, e como eu tenho esse perfil de trabalhar remoto e vejo, né, as empresas estão cada vez mais flexíveis, essa mesmo de Portugal ainda, eu nem conheci o escritório deles, estou trabalhando remoto 100% desde... Legal. Então, e tem muitas pessoas lá que também estão remotas. E eu vejo no futuro, nossos colegas, muita gente trabalhando de casa, fazendo home office, cada vez mais a gente vê isso. E eu gostaria de ter realmente um apartamento, assim, a minha ideia era um apartamento em cada cidade, né? Mas existem muitas cidades no mundo, então eu estou escolhendo ter uma lista que eu gosto, né? Mas uma delas eu queria ter no Brasil, né? Em Campinas, check. Queria ter em Lisboa, check. Aí agora eu tô vendo qual que é a próxima. Legal. Mas seria bom ter um lugar em cada canto, justamente para eu ter essa flexibilidade, passar 3 meses em uma, 3 meses em outra, algo assim. E se você não trabalhasse com tecnologia, você trabalharia lá vai. com quê? Então, eu até li essa pergunta. Eu vou responder. Se eu não trabalhasse com tecnologia, eu faria o quê? Eu vou falar algo que eu nem sei se dá dinheiro, acho que não, né? Mas eu ia cuidar de cachorro. Eu ia ter, sei lá, um hotel para cachorros, para dogs, e, enfim, eu gosto muito, né? Mas eu acho que seria isso, enfim, ia cuidar dos animais. É legal, legal. E aí, tipo, a gente tá quase terminando aqui a nossa entrevista já, e se alguém quiser entrar em contato com você, quiser mandar uma pergunta, como é que faz? Tá o meu LinkedIn, é Caio Bugarelli, a mesma foto vai estar também no Facebook, tá em todas as plataformas, eu nunca mudei, por sinal. É uma foto que ficou, e tá do WhatsApp também, tá do Instagram, é a mesma foto, mas me reconhece fácil lá, eu tô com óculos do Google Glass, na época, então é uma foto antiga, viu? Preciso mudar, mas pode me contactar, eu diria primeiro pelo LinkedIn, e qualquer coisa também é o meu Facebook, eu acho que consegue mandar uma mensagem por Messenger ali. Legal. Legal, Caio. Valeu demais. Uma experiência enriquecedora. Com certeza quem tem bastante gente que eu já conversei sobre a sua experiência, que está bem interessado em me ouvir, quer essa experiência de poder morar em outros lugares. Eu acho que você esclareceu bastante para a gente, e eu queria agradecer bastante aí pelo seu tempo, né? Eu sei que está no Brasil, você quer curtir a família, quer fazer outras coisas, e você deu um tempo para a gente aqui.
E, pô, valeu demais. Tá bom, eu agradeço você, Kelso, o Leandro, pô, que isso, é bem legal a iniciativa aí do podcast, eu escutei um outro lá no Spotify, muito joia, espero ter ajudado alguém também, tem um vídeo no YouTube, né, do EW, eu lembro quando saiu lá, o pessoal ficou, até hoje eu recebo umas mensagens, mas quem procurar lá também tem um vídeo de TI, que eu estava nessa primeira empresa que eu entrei, enfim, aí ajudou também o pessoal ali, acho que um pouco. Mas é isso, Leandro, acho que a ideia é trabalhar com as startups e com as empresas inovadoras e que são bem flexíveis, cabeça aberta, que já estão, vamos dizer assim, pensando no futuro, né? Essas empresas antigas ainda que tem aquelas baias e cabines e telefone com fio. Vai morrendo. Eu acho que a ideia. Você tem que ver se a empresa tem aquele puff colorido na sala, se tem rede. Eu acho que você tem que ver o clima, culturas, geralmente startups, né? Para a pessoa poder trabalhar, ter essa flexibilidade. Né? Na Tailândia eu conheci muita gente também que trabalhava assim. Então eu não sou o único, não. Cada caso é um caso, né? Uhum. Muita gente na Tailândia tem um coworking lá, eu recomendo, acabei descobrindo, então eu diria que todas as cidades têm coworking. Eu acho que também é válido a pessoa, né, também procurar se organizar, às vezes pegar um espaço. Não precisa ser por também, pode ser por uma semana, um mês, mas faz diferença você acordar de manhã, ter um lugar para ir, ter um café, ter umas pessoas, ter sala de reunião. Na Tailândia eu lembro que teve uma época que eu cansei eu cansei de trabalhar na praia. Mas porque, enfim, mosquito, exato, tá calor, tá quente. E aí eu tem Koh Lanta, enfim, é uma área mais no sul lá, e tem um coworking muito bacana, uma salinha, enfim. Aí eu aluguei lá por algumas semanas e consegui, vamos dizer assim, dar um sprint, terminar várias tarefas. Então eu recomendo, eu acho que é isso, quem quer trabalhar, vê com quem já está fazendo isso, né? Procura se informar, é isso mesmo. Boa. Obrigado a vocês aí, espero ter ajudado aí de alguma forma. Legal, valeu. Certeza. Obrigado. Valeu.